Boa tarde a todos. Vamos nos aconchegando nos nossos lugares, vamos fechando os nossos olhos, vamos nos concentrando na espiritualidade maior, gratos a essa espiritualidade que desde cedo prepara o ambiente para que possamos vir aqui, reabastecer as nossas energias e estudar um pouco do Evangelho que Cristo deixou para nós. Então fazemos a prece que o Mestre nos ensinou. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, Senhor, e não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos, Senhor, de todos os males, que assim seja. Meu nome é Jean Roberto, eu sou aqui desta Casa Espírita de Gararmon e hoje eu vim conversar um pouco com vocês sobre a parte do Evangelho que se intitula O Jugo Leve. Nessa parte ele vai falar: meu jugo é brando e meu fardo é leve. O jugo, como todos sabem, é um instrumento que se coloca no animal, principalmente antigamente em carro de bois, para que o animal ele não perca o caminho, para que ele sempre se concentre no caminho reto ou no caminho que o seu dono designa para ele. Então Jesus vem nos convocar, vem nos convidar a colocar o seu jugo, que ele diz ser leve. Vinde a mim os que andam em sofrimento e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo. Então, quando nós aceitamos o jugo de Cristo, nossos problemas ficam mais suportáveis, nós nos sentimos mais fortalecidos, temos mais energia, mais calma, mais resignação para lidar com os problemas que nos são atribuídos. Problemas esses que a maior parte fomos nós mesmos que proporcionamos a nós. Jesus nos diz: aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. E é essa a mensagem que também nós devemos seguir, Nós não devemos ser hostis com os nossos irmãos, não apenas aqui no centro, mas em qualquer outro lugar, Muitas vezes as pessoas no centro, estudando, às vezes ouvindo alguma mensagem, mas às vezes chega em casa e o desequilíbrio vem e às vezes acaba sendo um tirano dentro da sua casa, Jesus diz: meu jugo é suave, meu fardo é leve. Então, logicamente que nós estamos nessa vida para progredir. E para progredir passamos por provas, temos problemas, Muitas pessoas vivem miséria, decepções, às vezes perda de entes queridos. Só que nós encontramos consolação na fé. Nós encontramos consolação na nossa doutrina. Tanto que estamos aqui, para buscar esta consolação e essa energia. E esse aprendizado que vai nos tornar mais felizes no futuro. Os que duvidam, muitos dos que não acreditam no porvir. Logicamente que pessoas que não acreditam em Deus ou mesmo em outras religiões, que acreditam que quando morre, acaba tudo. Então, por exemplo, você vai num velório de alguma outra religião que acredita que depois que a pessoa morre, a pessoa vai para o céu ou vai para o inferno, Então é muito difícil, para aquela pessoa falar: nossa, eu nunca mais vou encontrar meu ente querido. Mas na nossa doutrina, o Consolador, que é a nossa doutrina, nós acreditamos no porvir. E na nossa doutrina, sabemos que existe uma transição e alivia toda essa dor que nós sentimos, inclusive na perda de um ente querido, Então, quando Jesus nos impõe essa condição, o amor e a caridade, o amor é tão importante, porque o amor ele tudo suporta, o amor estrutura famílias. O que faz uma mãe, por exemplo, se dedicar, se abnegar, para que seu filho possa ter alimento que muitas vezes ela não tem, É o amor. O amor, como se diz, cobre uma multidão de pecados. Porém, nós não ainda aprendemos a amar os nossos inimigos, que é o nosso objetivo mais para frente, Muitas pessoas ainda não conseguem, mas porém, se nós conseguimos pelo menos
não ter em relação ao nosso inimigo o ódio, o rancor, a mágoa, né? Já é um grande avanço. O jugo de Cristo é o conteúdo moral de suas lições. É o Evangelho que Jesus Cristo nos deixou, né? E é mais fácil tomar o jugo de Cristo, porque o jugo de Cristo muitas vezes nos liberta, o perdão nos liberta. Muitas vezes, quando temos uma briga com algum familiar ou com alguma pessoa que a gente gosta e a gente não perdoa, a gente fica preso àquilo, aquela mágoa, aquela melancolia, sendo que quando nós perdoamos, nós nos libertamos dessa situação, né? Nós ficamos mais leves, conseguimos tomar o nosso caminho com muito mais tranquilidade. A disciplina é mais suave do que a indisciplina. Então a disciplina é muito boa, ela nos abre e fecha as portas quando nós precisamos. O ódio, muitas vezes, na hora, é aquilo que temos vontade de exacerbar, né? Então muitas vezes um parente que a gente não gosta fala alguma coisa e a gente rebate naquele mesmo momento de maneira violenta. A gente pode até se sentir aliviado no começo, mas e depois, né? O ódio que na boca pode ser doce, mais para frente pode ficar amargo. Quanto tempo você não vai ver aquele familiar? Muitas famílias, às vezes, por causa de uma discussão inútil, não se veem mais, por causa de política muitas vezes, né? Passam o Natal longe uma das outras porque naquela hora o ódio veio e a pessoa disse aquela palavra que causou dissabor. E o perdão? O perdão, a princípio, pode ser amargo. Quando você perdoa, no começo pode ser difícil, você não queria deixar de responder aquela ofensa, então você se acalma, você consegue não responder aquela ofensa, e na hora pode ser difícil, mas para frente, com certeza aquilo vai ser muito bom, né? Porque aquele perdão, aquela palavra que você não disse, vai poder proporcionar uma paz de espírito, uma união para aquela pessoa, para aquela família que você participa, né? O fardo são os nossos deveres. O fardo é leve, né? Jesus nos diz. Porque muitas vezes, antes de nós encarnarmos, nós pedimos tantas missões, pedimos isso, pedimos aquilo, e Jesus é tão misericordioso que às vezes nos dá uma 10ª parte daquilo que a gente pediu para fazer, para realizar. E nós achamos muitas vezes, nós reclamamos que as pessoas não são boas para nós nos vitimizamos, né? Nós achamos que nós somos bons e todos são ruins conosco, não é verdade? Temos nossas aflições, e as aflições fazem parte do caminho. Porém, se nós nos revoltamos, muitas vezes nós vamos o quê? Ampliar essas aflições. Passamos por dificuldades. Essas dificuldades, elas têm uma razão, um motivo. Por exemplo, aquela pessoa que é diabética. Só que aquela pessoa teve uma vida toda que ela buscou sempre o doce e acabou causando isso no seu corpo físico, né? E temos outros problemas que nós mesmos é que causamos, e quando esse problema chega, nós nos revoltamos e com isso multiplicamos as nossas dores. Precisamos então pensar, por que nós estamos passando por aquele problema? Será que fomos nós mesmos que causamos? Normalmente sim, né? De uma maneira ou de outra, nessa existência ou em alguma outra passada, normalmente nessa existência, nós mesmos é que causamos aquele problema. Quando nós tomamos o jugo que Jesus nos convida, que é o do perdão, que é o do seu Evangelho, nós nos colocamos num campo vibratório favorável. Nós nos aproximamos dos nossos mentores. Nós nos posicionamos para que os espíritos bons que querem nos auxiliar tenham a oportunidade de nos intuir ações e ideias que depois vamos nos sentir bem com aquelas ações, com aquelas ideias que são ideias que vão levar ao nosso progresso. Então Jesus não vai elevar o nosso fardo, né? Jesus vai nos fortalecer, nos dar paz e resignação para que possamos passar por essas dificuldades sem desespero, porque a dor faz parte do aprendizado, mas aquele sofrimento muitas vezes é optativo, né? Muitas vezes nós ficamos remoendo, nós ficamos sofrendo em virtude de algo que não existe necessidade. Nós damos uma amplitude maior para o problema do que aquele problema realmente tem.
Porque quanto mais espiritualizados somos, menos sofremos, né? Se nós não somos tão orgulhosos, nós não vamos sofrer com uma pessoa tentando nos humilhar. Se uma pessoa tem uma evolução moral muito grande, ela nem vai se sentir ofendida, né? Na perfeição de Jesus, muitas pessoas falam: você ofendeu o mestre, mas Jesus, né, ou ofendeu Deus. Deus, na sua perfeição, não se ofende. Então, quanto mais espiritualizados nós estamos, menos dor nós nos sentiremos de todas as formas possíveis. Tem uma história do Chico Xavier que ele gostava muito de alimentar o seu cachorro. Quando ele chegava em casa, ele alimentava o seu cachorro e ele se sentia bem em relação a isso. Até que uma vez seu cachorro ficou muito doente e ele sofreu bastante, e para piorar a situação, uma pessoa foi lá e deu veneno e matou o cachorro. Aí Chico ficou muito triste, né? Porque ele sabia daquela pessoa que tinha matado o cachorro. Ele ficou muito triste e ficou magoado, até que Emmanuel, que é seu mentor, se aproximou de Chico e falou: Chico, essa situação está difícil para você. Você está fazendo mal para você mesmo, né? Prejudicando inclusive o seu trabalho. Você sabe quem matou o seu cachorro, não sabe? E Chico disse: sei. Então encontra essa pessoa, procura saber aquilo que ela quer ganhar e presenteia essa pessoa. Vai fazer bem para você, né? Aí o Chico descobriu que essa pessoa gostaria muito de ter uma máquina de costurar, né? Aí Chico se esforçou bastante e comprou uma máquina de costurar e deu para essa pessoa que tinha matado o seu cachorro, né? E a luz dessa pessoa ficou tão acesa, assim, ela ficou tão alegre de, apesar de ter feito isso, ter ganho aquilo, né, que a luz dela acabou apagando aquela mancha da mágoa que havia no Chico, né? Então isso é o jugo leve, né? A gente pode se revoltar, a gente pode se magoar, ou a gente pode tentar se aproximar e tentar reparar alguma coisa que nós poderíamos ter feito de bom, né, e não fizemos. Também tem uma história numa casa espírita, numa sessão prática, onde comunicou um espírito que estava muito raivoso. Ele estava muito raivoso, disse que tinha descoberto quem o havia matado em outra encarnação passada e ele queria vingança, ele queria sangue, né? Aí o que estava comandando os trabalhos disse para esse espírito: nossa, mas você, depois de tanto tempo, depois de tantas vidas, você nem procurou saber como estava a sua família, mas você ficou preso nesse ódio, né? Então você tem que se libertar, você tem que perdoar e você tem que buscar outro caminho para a sua vida. Então é isso, o ódio, a falta do perdão nos aprisiona. Muitas vezes um familiar nosso acaba falecendo e logicamente que nós sentimos dor. Porém, muitas vezes nós, com a nossa sensação de perda, nós ficamos vibrando de maneira triste, de maneira melancólica em relação àquele espírito que está fazendo essa transição, né, para a erraticidade, para a vida após a morte, e nós atrapalhamos o seu desencarne, o seu despreendimento, não é verdade? Eventualmente até alguns espíritos do plano espiritual têm até que encontrar problemas para que nós possamos nos concentrar em outros problemas e deixarmos aquele espírito seguir o seu curso de evolução. Deus foi muito misericordioso conosco, né? Deus enviou o seu Filho que exemplificou o caminho, o cristianismo, né? E também o Consolador prometido, que é a doutrina espírita, que nos mostra que existe vida após a morte, que mata a morte, e foi muito misericordioso conosco. Porém, nós não podemos nos acomodar de falar que nós não vamos para o céu nem para o inferno. Precisamos buscar a nossa evolução. O nosso principal objetivo é buscar a nossa evolução, porque ela vai trazer a nossa felicidade e a das pessoas que nós amamos. Mas como? Através daquilo que a doutrina espírita nos ensina, que se chama reforma íntima, que é o homem esculpindo a si mesmo, né? Que é o homem lapidando a si mesmo,
aparando as nossas arestas, nos transformando em homens melhores, através de uma atitude reflexiva, através de pensarmos aquilo, aonde estamos errando. É porque quando as coisas dão certo, muitas vezes a gente segue o barco, né? Deu certo, mas às vezes quando nós erramos, nós então buscamos enxergar qual foi o nosso erro e como poderíamos ter feito melhor. Como nos mostra o homem de bem, né? O homem de bem, que a sua vida é como se fosse uma prece, onde quando ele ao deitar, ele se pergunta aquilo que ele poderia ter feito de melhor e tenta fazer no outro dia, e o que ele pode reparar, e vai tentar reparar no outro dia quando ele pode também. Buscamos a nossa evolução, buscamos essa atitude de refletir nos nossos erros, porém devemos também respeitar o ritmo do nosso próximo, porque cada flor se desenvolve numa época. E não adianta nós exigirmos que o nosso próximo tenha essa atitude, que o nosso próximo tenha aquela outra atitude. Muitas vezes nós culpamos a nossa infelicidade pelo próximo. Se o próximo fosse diferente, se meu irmão fosse diferente, se meu cônjuge fosse diferente, eu seria uma pessoa feliz. Quando na realidade o que eu busco é me modificar. E a partir da minha modificação, talvez você exemplificando algum tipo de mudança, isso possa refletir nas outras pessoas. O correto, às vezes é difícil, porém, o correto é sempre o plantio da nossa felicidade. Desde a antiguidade nós temos esse conceito de Deus, né? Esse conceito de Pai misericordioso que vai nos amparar quando nós tivermos problemas. E daí a ideia do jugo leve. Devemos aceitar e refletir sobre as nossas dificuldades, porque existe um propósito, e o propósito é sempre a evolução. Precisamos nos aproximar do nosso próximo. Muitas vezes nós estamos no semáforo e aparece alguém vendendo ou querendo alguma coisa, e às vezes a gente nem fala uma palavra, a gente só abre o vidro e joga uma moeda, né? Às vezes a gente nem olha no olho da pessoa, no olho do indivíduo, né? Mas Bezerra de Menezes já nos diz que a distância entre nós e o próximo é a distância entre nós e Deus, né? Então precisamos sempre tentar nos aproximar do nosso próximo e nos perguntar o que a gente pode fazer para que esse próximo esteja melhor. Não mais uma pessoa para reclamar junto, né? Mas talvez alguém para colocar uma pequena luz em cima das trevas. Emmanuel já nos diz, né? A maior prova de amor a Jesus é amar a uma pessoa que faz de tudo para não ser amada. Então realmente tem pessoas que são muito difíceis, porém elas atravessam muitas dificuldades. E qual que é a nossa missão? Tentar se aproximar daquela pessoa de uma forma ou de outra, porque pensamos que essa pessoa tem algo contra nós, mas na realidade muitas vezes essa pessoa ela está num desequilíbrio tão grande e ela não tem aquela intenção clara em nos dificultar a vida. Ela simplesmente é desequilibrada, né? E o desequilíbrio, às vezes, se nós não estivermos estruturados, ele vai chegar até nós. E para que esse desequilíbrio não chegue até nós precisamos interiorizar a doutrina. Não é só vir aqui, tomar passe de limpeza, ouvir a palestra, falar alguma coisa, mas precisamos sentir a doutrina, precisamos sentir o cristianismo. Ao sair daqui, precisamos tentar manter essa vibração. No trabalho, no trânsito, em casa, em todos os lugares, porque o caminho muitas vezes é difícil e o caminho não vai se moldar a nós, né? Nós devemos ser como um rio, que muitas vezes a gente atravessa as pedras, a gente contorna as dificuldades. Não podemos esperar que as pessoas façam sempre aquilo que a gente quer. Às vezes a gente cria com o nosso orgulho coisas ruins para nós. A gente não aceita que nosso filho queira se casar com tal pessoa, ou a gente não aceita que o nosso filho queira trabalhar de tal coisa, mas precisamos respeitar as opções das outras pessoas. Não podemos ter uma mentalidade fechada acreditando que apenas o que nós achamos correto é que seja realmente correto. E muitas vezes nós oramos e pedimos coisas que não vão nos facilitar o processo de evolução. Logicamente que se nós pedimos uma coisa que não fará bem para nós naquele momento, nós não vamos ter retorno. Como nós que somos pais, nós não vamos também dar um brinquedo para o nosso filho que possa vir a machucá-lo. Então, a doutrina nos demonstra a necessidade de sermos reflexivos, pensarmos como estamos lidando com a nossa vida. Por quê?
queremos um bom desencarne, queremos uma boa vida na erraticidade, boa vida assim, equilíbrio. Mas como que nós queremos um bom desencarne se nós passamos a nossa vida brigando? Se nós passamos a nossa vida praticamente convocando obsessores para o futuro? Então, para que nós possamos ter um bom desencarne, precisamos ter uma boa vida, porque a bagagem que nós levamos quando nós formos para a erraticidade, quando formos para o plano espiritual, são os amigos que nós fizemos, são as ações que nós tivemos e a evolução que passamos, porque a evolução nada nos pode tirar. E para que nós passemos por tudo isso, temos provas e temos expiações. Então, provas são dificuldades que muitas vezes a vida nos impõe. A vida nos impõe porque precisamos aprender. E tal qual um aluno, ele precisa passar por exercícios, alguns mais difíceis, alguns mais fáceis, mas também temos as expiações. Muitas pessoas nós vemos hoje são muito desequilibradas, fazem muito mal às outras pessoas, se comprazem, têm prazer de ver as outras pessoas sofrendo. E essas pessoas muitas vezes passam por expiações. Uma pessoa muitas vezes que mora na rua e naquele desespero, uma pessoa que não está no seu juízo. Então Deus não quer que nós moremos na rua, Deus não quer que nós tenhamos um problema muito difícil, que cause muito sofrimento, mas nós muitas vezes buscamos. Não é Deus que vai nos impor determinadas coisas ruins, como os judeus, por exemplo, que sofreram nos campos de concentração. Somos nós mesmos, pelos nossos desequilíbrios, pelo nosso ódio, que buscamos muitas vezes tribulações desnecessárias. Muitas vezes não precisaríamos passar por tudo aquilo, mas nós trazemos para nós mesmos. Estamos em processo de evolução aqui no planeta Terra, porém o planeta Terra também se encontra num processo de evolução, numa transição planetária. O planeta Terra hoje, ele é um planeta de provas e expiações, o que significa que o que prevalece não é o bem. Existem pessoas boas, existem, mas ainda prevalece muito sofrimento, prevalece pessoas que fazem o mal de maneira voluntária, que querem prejudicar outras pessoas. Só que o nosso planeta está evoluindo. E nós precisamos evoluir junto com ele, principalmente para continuar junto no nosso planeta. Precisamos que a nossa vibração seja mais fluida, precisamos pensar em coisas melhores, ter uma vibração melhor durante nosso dia. Não podemos fazer mau uso do nosso corpo físico e intelectual. Como diz a parábola dos talentos, O que o Senhor falou para aquele servo que enterrou seus talentos? Eu enterrei os talentos porque eu tinha medo de perder os talentos. Ele vai falar assim: então você vai ficar com um pouco que você teve, porque Deus nos dá alguns atributos para nós usarmos, para nós desenvolvermos, para nós tentarmos ajudar, fazer o que nós podemos pelo nosso próximo. Precisamos então, se nós vemos que a gente pode fazer algo, a gente deve fazer. Devemos ter uma ação hoje para construir uma paz de espírito solidificada. E nós mostramos que aprendemos principalmente na adversidade, quando tudo está difícil, A gente mostra que tem paciência como? Lidando com gente que não tem paciência. Deus manda os melhores professores para os piores alunos. Então muitas vezes a gente reclama: nossa, mas eu estou num ambiente aqui que, nossa, como as pessoas são difíceis, Olha esse, não teve estrutura familiar. Olha esse, principalmente reclama muito disso, é professor, Nossa, mas que ambiente difícil que eu estou. Só que muitas vezes você está lá por alguma missão que você realmente pediu, para você poder exemplificar alguma coisa. O duro é se você é uma pessoa ruim e está junto de um monte de pessoas que sejam melhores do que você, não é verdade? Então você vai ter que se esforçar ainda mais para poder se aproximar do seu próximo. Toda imperfeição, ela gera um sofrimento. Por isso que nós buscamos a nossa evolução. O egoísta, ele não pode compartilhar as coisas com as outras pessoas. Então é difícil ser egoísta. O indiferente, vai chegar uma hora que ele vai ficar desanimado. A indisciplina causa desordem,
O Chico Xavier diz mesmo: a disciplina não é uma grade, é uma chave que você entra quando quer. Então a pessoa indisciplinada, ela traz prejuízo para ela própria. Eu já vi até uma reportagem que as pessoas que são mais organizadas, elas vivem mais, porque se preocupam menos. Então, se você não dorme muito tarde, de repente não colocou o relógio para despertar, você desperta de maneira, um sobressalto, sai correndo de casa, esquece alguma coisa, leva uma multa, não é verdade? Isso tudo poderia ser evitado se você tivesse disciplina. Por isso que devemos lutar, né? Combater as nossas imperfeições morais. Emmanuel nos diz: mais vale chorar sobre os grilhões da resistência do que sorrir sobre os narcóticos da queda. Então, busquemos a real felicidade, né? Não vamos buscar a alegria dos tolos. Não podemos viver uma vida toda baseada em buscar prazer para nós apenas. Precisamos ter a noção de que vivemos em comunidade, precisamos ajudar o nosso próximo. E o nosso próximo é aquele que está mais próximo, não é? Não é você chegar em casa e falar: eu estou aqui, minha mulher, meu filho, eu vou desligar a campainha. O nosso próximo é aquele que está mais próximo, que está precisando do nosso auxílio. Então o jugo consola e alivia. Ele tem o que precisa, você tem o que precisa para a sua evolução. Precisa confiar no futuro. Precisamos transcender o material. É lógico que o conforto é uma coisa boa quando vem do seu trabalho, mas não podemos nos apegar apenas àquilo que é confortável, àquilo que é grosseiro e principalmente àquilo que é ilusório, que não vai nos trazer felicidade. Então muitas pessoas querem, passear todo dia, beber descontroladamente, só que isso vai trazer para elas o quê? Um futuro de tristeza. Precisamos entender a lei de ação e reação, né? Às vezes dói, incomoda, mas você vai passar por isso muito melhor se você tomar o jugo de Cristo. O jugo de Cristo, ele vai evitar que nós nos percamos em prazeres transitórios, numa vida muitas vezes sem sentido, e nos conduzir ao real caminho, que é o caminho do amor, que é o caminho da caridade, que é o caminho que o cristianismo deixou para nós, que a nossa doutrina nos exemplificou de maneira muito mais clara nessa época. Então é isso, irmãos. Precisamos tomar o jugo que Cristo nos oferece e viver de acordo com os seus ensinamentos e viver de acordo com o ensinamento evangélico, que é o que nós viemos buscar aqui. Então vamos fechando os nossos olhos novamente, nos concentrando e recebendo toda a energia que a espiritualidade amiga vem nos oferecer, vem nos transmitir. Então vamos mentalizar a nossa casa, vamos mentalizar aquele nosso parente que precisa mais e recebemos então de forma intensa, através do plano espiritual que nos transmite o passe coletivo, energia para que nós possamos lidar melhor com os nossos problemas e, saindo daqui muito mais fortalecidos que entramos, vamos dar prosseguimento à nossa evolução, sempre tomando o jugo de Cristo, que é leve. Vamos mentalizando as pessoas que estão em desespero nos hospitais, entre o bem e a morte. Vamos mentalizando as pessoas que estão no sanatório, que não têm consciência de si. Vamos mentalizando aquelas pessoas que vivem na rua, desesperadas pelo frio, tristes pelo abandono, mandando para elas toda a vibração positiva que recebemos nesta casa que tão carinhosamente nos acolhe. Obrigado por me ouvirem, que assim seja, graças a Deus. Um bom caminho então para as suas casas. Muito obrigado por terem me ouvido.